Muito bem, estamos começando mais um programa Mar Aberto. Hoje nós temos um pouquinho diferente o nosso cenário, porque nós estamos com uma entrevista exclusiva com o Dr. Jackson Aloy Colbari. Vamos conversar sobre a alfândega, a Receita Federal. É um exímio conhecedor dessa matéria e nós temos aqui passando esse período durante o programa para conversarmos com ele sobre a questão aduaneira, comércio internacional, Organização Mundial das Aduanas, enfim, tudo isso que está relacionado ao comércio exterior brasileiro, que interessa a toda a comunidade e principalmente essa nossa região aqui de Itajaí, que temos um grande fluxo do comércio exterior, sendo nós o segundo porto brasileiro em exportação e importação de contêiner ou movimentação de cargas containerizadas. Muito bem, doutor Jacques, tudo bem? Aí em Brasília, tudo tranquilo? Olá a todos, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite, Eclésio. É um prazer falar sobre a aduana e espero tentar ilustrar o máximo possível aqui as questões aduaneiras. Obrigado. Muito bem. Para começar, para o público nosso entender quem está falando sobre essas questões aduaneiras, o Jackson Colbari está há quanto tempo no serviço público e sempre foi na Receita Federal? Eu estou no serviço público há 28 anos. Nesses 28 anos, eu sempre estive na Receita Federal, trabalhando principalmente na matéria aduaneira, com exceção de 2 anos, o resto do tempo eu já estive trabalhando em fronteira seca, na fronteira com o Rio Grande do Sul, Jaguarão, depois em Foz do Iguaçu, depois no aeroporto de Brasília, e de Brasília eu fui a Itajaí, de Itajaí fui a Paranaguá, depois fui para a superintendência em Curitiba, e agora estou em Brasília novamente, né? Agora como coordenador geral de administração aduaneira. Então, a minha experiência profissional é sempre em unidade de ponto, então o que me dá uma visão bastante pragmática da realidade das questões aduaneiras que nós enfrentamos. Muito bem, isso é que nós chamamos também nessa nossa área, o que se passa pela beira do cais, quer dizer, aquilo que se aprende também na doutrina, passa-se também um pouco a bordo de um navio, trabalhando, ouvindo os próprios trabalhadores. Isso é um aprendizado muito forte, mais ou menos é o seu caso, que passou por uma delegacia em Itajaí e hoje está na coordenação da COANA em Brasília. Então, conta um pouco para nós o que é COANA, o que a COANA faz, onde que a COANA aparece nesse todo a Receita Federal, a alfândega, enfim, o que a COANA em si trabalha dentro do sistema Receita Federal? A Receita Federal, como muitas administrações modernas, ela conta com a autoridade tributária e aduaneira sobre a mesma direção. Então, nós fazemos parte da Receita Federal, temos uma subsecretaria, que é a Subsecretaria de Administração Aduaneira, e abaixo da subsecretaria existe a Coordenação Geral de Administração Aduaneira e a Coordenação Geral de Repressão, que é a parte de repressão em estradas, vigilância e combate ao contrabando mais efetivo. A nossa parte é a parte que trata dos despachos aduaneiros, de importação, exportação, trânsito, regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais. Também conduzimos a matéria da gestão dos intervenientes em comércio exterior, por exemplo, a habilitação intervenientes, que nós mudamos recentemente, é feita pela COANA, e toda a parte de fiscalização aduaneira. A fiscalização aduaneira seja em zona primária ou em zona secundária. Então, todo esse escopo, a matéria que envolve o controle aduaneiro do dia a dia, ela é tratada pela COANA, seja por meio de regulamentação, né, nós fazemos os textos a serem encaminhados para aprovação superior, ou muitos atos também temos atos da COANA. Nós tratamos, por exemplo, do Siscomex, nós tratamos do Portal Único, nós tratamos do Programa OEA. Então, tirando a parte específica de repressão, toda a demais matéria aduaneira, ela é tratada pela COANA, seja pela manutenção de sistemas, o envio de novas propostas de alteração normativa, novas normas, a condução em geral da matéria aduaneira
é feita pela COAN. A subsecretaria, ela simplesmente faz uma gestão um pouco mais política junto ao secretário especial da Receita Federal, mas a parte técnica dos processos de trabalho em relação a despachos, interveniência e fiscalização é da Coordenação Geral de Administração Aduaneira. Mas a COAN não tem parte tributária, a tributação não passa pela COAN. Como nós temos um organismo conjunto, né, as questões que afetem a aduana, elas passam pela COAN, mas as demais questões de tributação em si, eu quero mudar, criar um regime especial que vai suspender o PIS, COFINS, IPI, isso não é um problema aduaneiro, o nosso problema é em relação ao despacho e é em relação ao que acontece no controle aduaneiro. Então, tudo que é de legislação, na verdade, em termos de portaria, de instrução normativa, parte da COAN. Isso, os encaminhamentos partem daqui. Em relação ao tema aduaneiro, ao controle, partem daqui e são levados ao secretário, ao ministro, ou até alteração de decretos, nós fazemos o encaminhamento por aqui. As inovações de procedimentos, né, porque a legislação aduaneira ela é bastante dinâmica, aí ela tem que ser dinâmica. Nós temos que manter a legislação modernizada, principalmente nesses novos tempos em que nós tratamos agora das inovações do Acordo de Facilitação Comercial. A legislação tem que ser permanentemente renovada, né? Muitas vezes isso causa até um certo receio, mas na verdade não é para se causar uma insegurança jurídica, é o contrário. Nós fazemos a modificação da legislação justamente para dar segurança jurídica. Os procedimentos evoluem e a nossa legislação tem que evoluir com a velocidade necessária para acompanhar isso. Dentro desse mesmo princípio de que a COAN é a parte jurídica ou aduaneira da Receita Federal, nós temos a facilitação ou a busca da facilitação do comércio exterior brasileiro, que isso passa pela COAN também, foi criada há cerca de 1 ano, 2 anos, aquelas comissões de comissão ou comitê de facilitação do comércio exterior. Como é que isso está sendo tratado dentro da COAN e até onde isso traz um certo benefício, ou traz benefício direto aos intervenientes do comércio exterior brasileiro? A criação, na verdade, esse contexto das comissões de facilitação, ele vem do Acordo de Facilitação Comercial, da Organização Mundial do Comércio. O Acordo de Facilitação Comercial, ele vem de 3 instrumentos aduaneiros. Ele vem da Convenção de Kyoto revisada, ele vem do documento da OMA, chamado Aduanas para o Século XXI, e ele vem do Marco Safe da OMA, que é justamente quem criou o programa UEA, por exemplo. Então, esses 3 instrumentos foram levados na criação do Acordo de Facilitação Comercial, porque os instrumentos da OMA não têm força vinculante, eles não vinculam os países, você segue ou não. Mas os instrumentos da OMC têm. Então, a OMC decidiu trazer esses instrumentos com força obrigatória para os membros, né, e criou o Acordo de Facilitação Comercial. Então, se você pegar esses 3 instrumentos, você vai ver que o Acordo de Facilitação Comercial é basicamente um acordo aduaneiro, só que com uma força para que seja vigente nos membros da OMC. Então, o que nós fazemos aqui é justamente tratar a Comissão Nacional de Facilitação, com a CSEX. No Brasil, a Comissão Nacional ela é feita junto com a CSEX, e houve uma interrupção no começo desse governo, porque a revogação do decreto da Comissão Nacional de Facilitação foi feita e a comissão foi reconstruída. Bom, no decreto anterior não existiam as comissões locais de facilitação, mas aproveitando a experiência até de Itajaí, nas nossas reuniões antigas do PROAGE, nós achamos uma boa ideia trazer esse instrumento, ou seja, não adianta eu falar de facilitação em tese, eu tenho que falar no dia a dia, e esses problemas do dia a dia se resolvem localmente. Então nós criamos na época uma portaria entre o Ministério da Agricultura, a Anvisa e a Receita para instituir as comissões locais.
e aproveitamos a oportunidade no decreto novo para colocar isso no decreto. Então, hoje, as comissões locais de facilitação, que eu acho que é uma iniciativa inédita do Brasil, elas fazem parte da Comissão Nacional de Facilitação. E essas comissões locais... Perdão, não, pode continuar. E essas comissões locais, hoje, elas estão instituídas nas 15 maiores alfândegas, que representam 80% dos despachos aduaneiros, e nós vamos ampliar esse ano para 100% das alfândegas. Essas comissões têm o objetivo justamente de tentar resolver as questões de facilitação localmente e alimentar a coordenação, a Comissão Nacional, a Comitê Nacional de Facilitação, desses insumos para que o comitê não fique um comitê teórico em Brasília. Ele tenha matéria de fato para trabalhar e realmente seja útil para o dia a dia dos intervenientes, das pessoas que estão trabalhando no exterior. Então, isso é muito interessante, a participação e também essa comissão local, porque o Brasil é um país muito extenso, é continental, e tem características diferentes que variam de porto para porto. Então, tem problemas que tem, por exemplo, em Itajaí, que não tem em Paranaguá, que não tem no Rio, que não tem em Santos, enfim, e vice-versa. Então, essas comissões locais são de extrema importância para que se discuta as questões locais, busquem a solução e, dentro do que a legislação permite, naturalmente, subir, né, para a COANA, para que isso possa tornar-se, talvez mais tarde, até objeto de alguma discussão por uma instrução normativa, portaria, enfim, para que possa ter o segmento, a aceleração do comércio exterior. Mas então existe uma interação entre COANA e OMA, a Organização Mundial das Aduanas, desta facilitação, dessa busca da facilitação. O Brasil faz parte da OMA. A OMA é composta por 182 países e nós representamos o Brasil na Organização Mundial das Aduanas. Inclusive, nós temos até alguns subcomitês que nós dirigimos lá, né? O modelo de dados da OMA, até o ano passado, era dirigido por um colega nosso, ele era o chair do subcomitê. O Brasil tem muitas interações, né, com a OMA, né? O próprio comitê do setor privado, ele era dirigido por um brasileiro, John Min, do Procomex. Agora ele deixou a sua posição. Então, nós interagimos o tempo todo, temos missões da OMA com frequência e nós fazemos esse trabalho de disseminação dos conhecimentos, né, dos padrões da OMA, e colaboramos com a OMA também, em muitos casos, para se elevar determinados padrões. Mas a OMA não é um órgão deliberativo, não é consultivo. Ela é consultivo. Na verdade, a OMA, o que ela faz, ela pega as melhores práticas mundiais e ela cria padrões. Aí esses padrões, né, como eu havia falado, eles não são são obrigatórios a sua observação. Então, mas de qualquer forma, eles são importantes a nível de aduanas, porque esses padrões é que permitem que a gente tenha, por exemplo, o programa OEA mundial, Programa Operador Econômico Autorizado Mundial. Então, a troca de informações, o modelo de dados da OMA, por exemplo, é um padrão também de troca mundial. Então, a gente colabora nesses padrões justamente para as aduanas se conversarem, né? Porque a matéria aduaneira, tirando as peculiaridades dos países, ela é muito semelhante. Então, se você tiver padrões de melhores práticas, isso é importante para que as demais alfândegas sigam esses padrões. Tá, então, de qualquer maneira, o OEA está inserido nesse contexto da OMA também. Tá. O OEA vem do marco SAFE da OMA, né? O marco SAFE criou essa possibilidade de você utilizar uma análise de risco subjetiva baseada em conformidade, né? E numa espécie de parceria entre setor público e setor privado. Esse é o mote do programa OEA, você estabelecer uma parceria. Se, por um lado, eu diminuo a sua conferência, ou seja, eu creio que você me ofereça menos risco, por outro, você nos dá em troca a conformidade. Você persegue a conformidade. Esse é o mote do programa OEA, hoje mais de 80 países, e vem de um dos padrões criados pela ONU.
Quer dizer, hoje nós temos 80 países integrados nesse programa OEA. Exatamente. E como é que está no Brasil hoje o programa OEA? Ele já está bem nosso programa assimilado OEA, pelo mercado? Sim, bem assimilado. Hoje, 25% dos despachos já são feitos por operadores OEA. O nosso objetivo é chegar a 50% dos despachos. Então, hoje nós temos em torno de quase 500 operadores que respondem por 25% dos despachos. A ideia é que a gente chegue em torno de 1.500 operadores que vão responder por 50% dos despachos. Lembrando que nós temos em torno de 80 mil operadores. Então, você vê que é um programa que traz um resultado enorme com um esforço menor do que você tratar 80 mil operadores. E nós também temos o que a gente chama de OEA integrado, que é um programa que tenta agregar os demais órgãos, né? A agricultura iniciou conosco, temos já um início de operação com a Anvisa, com o Inmetro, com o Exército e com a ANAC, de tal forma que eles também enxerguem um operador confiável e possam oferecer benefícios para esses importadores. Esse benefício, principalmente, é a menor conferência física, essa possibilidade dele ser mais ágil. Hoje, o operador OEA, ele tem 80% a menos de conferência física e a velocidade do despacho para ele chega a ser a 70% a 80% maior. Então, ele tem inúmeras vantagens, né, dentre outras, em ser o operador econômico autorizado. Esse 50% que você falou de operadores logísticos do OEA no Brasil, num universo aí talvez de mais 2, 3 anos, não sei se é isso exatamente. Por aí. Mas isso vai dar um conforto, não é conforto, mas uma segurança jurídica e segurança aduaneira também para quem é certificado OEA. E também para a própria Receita Federal, que sabe que aqueles que têm certificação, teoricamente, são operadores do comércio exterior que merecem a confiabilidade total pela sua certificação. Isso vai chegar um momento no Brasil, lá na frente, que nós podemos ter todo o universo do comércio certificado OEA? Na verdade, o objetivo do programa não é esse. O objetivo do programa é trabalhar com grandes operadores que ofereçam conformidade. Por exemplo, não é o objetivo trabalhar com pequenas e microempresas, né? Porque justamente você tem um certo grau de exigência de conformidade que implica uma série de controles que a empresa tem que ter. E a ideia é o seguinte, é você separar metade dos despachos, que você teria mínimo de verificação, na verdade o OEA só tem a verificação aleatória, e os demais você ter mais mão de obra, né? E menos impacto, né? Porque ter um trabalho também para esses casos de uma melhor análise de riscos, né? O EA ele não encerra, na verdade, as questões de conformidade. O que nós estamos trabalhando, e isso vai ficar mais visível no portal único, é a possibilidade de diminuir os riscos de criar outros critérios de conformidade que não o EA para os demais operadores. Então, você vai ter um ranking de classificação em que a sua empresa, embora não tenha o alto padrão EA, ela pode ter um grau de conformidade que reduza o seu risco. Dentro da cadeia OEA, nós temos o quem produz, que é de fato lá o exportador, ou eventualmente importador, o transportador, armazenamento, o próprio transportador marítimo, o agente de carga. Nesse elo dessa cadeia, não está faltando o despacho aduaneiro, desembaraço aduaneiro? Sim, e de fato, o EA, no primeiro momento, né, nós temos 2 tipos de certificação, a conformidade, que é para os importadores e exportadores, e a segurança, que é justamente da cadeia logística, né? Num primeiro momento, os despachantes estavam no programa, mas por uma questão judicial, né, que alguns alegaram que
como não havia uma lei específica fazendo a diferenciação entre despachantes, a Receita não poderia fazer a diferenciação. Na verdade, ao nosso ver, né, é um equívoco de interpretação, que uma vez que é um programa de adesão voluntária, né, em que você ganha benefícios em troca da sua conformidade. Mas, de qualquer forma, ficou insustentável e nós retiramos os despachantes. Então, nós estamos trabalhando agora num novo marco legal que vai fazer essa diferenciação, então, do ponto de vista legal, e aí nós vamos incluir toda a cadeia logística. O objetivo é esse mesmo, é incluir toda a cadeia logística. Todos os elementos que fazem parte. Isso é importante para o Brasil nos acordos de reconhecimento mútuo. Nós temos acordos com países já, nós temos acordo com a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial, que permite que os nossos operadores UEA no Brasil tenham benefícios na China. E o contrário também, que os operadores chineses tenham benefícios no Brasil. Então, é importante que a gente tenha toda a cadeia logística mapeada e com essa possibilidade. Então, esperamos aí o novo marco legal, que está sendo trabalhado, para que a gente possa reincluir os despachantes e outros intervenientes. Ótimo, muito bem. Sendo o OEA que vai trazer essa segurança para a própria Receita Federal, a Lei Geral de Proteção de Dados também, que no Brasil agora, a partir do dia 8 de agosto deste ano, começa de fato a vigorar, em que serão aplicadas as penalidades, as multas previsíveis dentro da própria lei, aqueles que naturalmente transigirem a lei. E a LGPD dentro do OEA tem como encaixar isso? Ela está transitando também nesse programa? Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, como a Receita ela sempre teve o dever de guardar sigilo fiscal em relação às operações econômico-fiscais de todas as pessoas que estão no seu cadastro, eu não vejo grandes problemas. O UEA, na verdade, o que nós revelamos, no caso do UEA, é apenas a identidade da empresa que é parceira. Então, quando nós comunicamos com a China, por exemplo, nós mandamos a relação dos operadores OEAs brasileiros, que é pública, inclusive, pode ser consultada na página da Receita. Então, não temos grandes problemas. Em relação aos demais dados, vamos pensar dados de importação e exportação, eles não ocorrem dentro do acordo UEA, eles ocorrem nos acordos de cooperação mútua entre aduanas. E esses acordos, eles têm que passar pelo Congresso Nacional, são referendados, e nesse caso nós trocamos informações econômico-fiscais de contribuintes, mas aí com a base legal e ainda com o dever de guardar o sigilo fiscal. Então, não vejo grandes problemas para o programa UEA, a lei geral. Então, na verdade, só vem reforçar o que a própria Receita Federal já mantém de sigilo fiscal, enfim, de todos os seus contribuintes e também operadores. Então, vamos mudar um pouquinho agora desse caminho que nós vamos falando de legislação, seja a OEA, seja a COANA ou a Lei de Proteção de Dados. Nós vamos entrar agora num assunto que você tem visto nos últimos dias, nos últimos meses, aí é uma preocupação muito grande com os agentes de navegação, com a questão das multas, o lançamento do dado do comércio exterior, do Ciscarga, que fazem isso em nome dos armadores, dos seus armadores representados, que é a IEN 800, que são aquelas multas aplicadas de R$ 5.000 por evento. Mas já tem algumas decisões, tanto no próprio CARF quanto no Supremo Tribunal de Justiça, de que o agente marítimo, dentro da sua concepção de atividade, ele não é o transportador, ele é um mero representante para o mandado mercantil do transportador de fato, que tem a responsabilidade de lançar os dados ou de aportar os dados no sistema com confiabilidade, enfim. Isso a gente sabe que está sendo discutido dentro da própria COANA, essa questão. Existe algum universo para que isso possa ser resolvido um tempo meio curto, porque hoje já existe um volume enorme de multas hoje no Brasil aos agentes marítimos, inclusive agora
alguns portos já estão aplicando a suspensão da atividade por 2 dias, e entendemos que seja pela reincidência do que está sendo aplicado. Como é que está sendo tratado isso hoje? Como é que isso vai ser buscado ou resolvido dentro da própria Receita? Bom, esse é um tema controverso, né? Existem correntes dos dois lados, né? Defendem as duas teses, obviamente. Então, é um tema que nós temos que esperar a pacificação. Existe uma coordenação de tributação na Receita. A partir do momento que o tema vai, que há algum tipo de divergência sobre a aplicação da lei em concreto, a própria coordenação de tributação é que atua. Eles fazem o controle das delegacias de julgamento e da ponte entre a Receita e a Procuradoria da Fazenda Nacional. O que eu posso adiantar é que nós, da Coana, estamos trabalhando em 2 frentes para enfrentar o problema. É uma legislação antiga, né, vem da Lei 10.833 de 2003. Ela amparou a construção da descarga, que também é um sistema já desatualizado, e nós vamos, no Portal Único de Comércio Exterior, mudar a concepção de como se trata essas questões, principalmente pelas ferramentas novas que nós temos de gestão de risco, e criar outras possibilidades. O próprio CCT aéreo, o controle de carga aéreo, que vai substituir o MANTRA, o MANTRA é um sistema, uma maneira de trabalhar totalmente travada. Existem dezenas de bloqueios e a todo instante alguém tem que ir lá e fazer uma atuação no sistema. O novo sistema ele vai fluir completamente, tanto é que a gente espera que o tempo de despacho em aeroportos caia em torno de 90%, justamente pela eliminação dessa burocracia. Então, o que nós estamos fazendo é que na construção do CT aquaviário, controle de carga e trânsito aquaviário, que substituirá o Siscomex, ele vai ter uma nova filosofia que não será essa. A segunda coisa, nós estamos trabalhando na regulamentação do parágrafo 5A do artigo 76 da Lei 10.833, que prevê que, para grande quantidade de dados, haja uma tolerância muito maior em relação a você perder prazo ou fazer correções. Então, assim, são as 2 frentes que a gente está trabalhando no momento. Eu acho que a própria regulamentação do parágrafo 5A do artigo 76 da 10.833 já vai resolver grande parte desse problema. Mas sobre a questão controversa, nesse momento foge das nossas mãos. Então, ela tem que ser pacificada pela jurisprudência e até que a Procuradoria da Fazenda Nacional bata o martelo em relação a isso. Estava dizendo sobre a tipicidade da atracação de navio, tipo de operação que tem. No caso de Itajaí, margem direita e margem esquerda, em que o navio está programado para um lado e, de repente, por questões operacionais, ele altera e vem para outra margem para atender uma certa facilidade operacional. E isso no sistema acaba sendo informado errado, porque era o primeiro porto do navegante, depois era Itajaí e vice-versa. Então isso vai tempestivamente ser alterado. E hoje, pela legislação, ele tem a penalidade em função de alterar após o prazo devido. Então, como tem essas características todas, onde que isso que a lei possa trabalhar de uma forma que isso possa ser entendido como uma não penalidade, ou não ser suscetível à penalidade em função disso? Nós estamos trabalhando numa alteração da IN 800 no que é possível, né, em função do marco legal existente, e em breve vamos emitir uma nota Coana também tratando essas questões. Então são questões que em alguns atos já são tratadas, nós vamos coligir isso, né, fazer uma nota específica, e dentro do que for possível, né, já existente, nós vamos esclarecer essas questões, e as alterações da IN 800 também, que forem possíveis, nós estamos trabalhando nisso e iremos fazer. Os demais casos realmente têm que ser tratados com alteração legal, ou alteração
em relação ao regulamento aduaneiro em alguns aspectos. Mas tudo isso está sendo encaminhado. Na verdade, nós estamos trabalhando nisso, estamos bastante cientes dos problemas, né? Como eu falei, a gente já está levando, inclusive, as novas ações, seja o portal único, já para nessa direção. O próprio sistema de controle de carga ele vai trabalhar nessa direção, ou seja, não com esses impedimentos e as regras atuais, né? E a regulamentação do parágrafo 5º-A do artigo 76 da Lei 10.833, que com certeza vai aliviar enormemente essa questão. Muito bem. Você tem participado muito também de seminários e conferências da OMA, do Fundo Monetário Internacional. Tem uma experiência lá fora sobre essas questões, trocado informações com pessoas do mesmo segmento aduaneiro de outros países. Como é que se analisa hoje o mercado brasileiro do comércio exterior? Como é que o Brasil está dentro desse contexto hoje da segurança, seja ela aduaneira ou eventualmente a jurídica nessa questão? Como que o Brasil está dentro hoje do mercado internacional, falando-se de forma aduaneira mesmo? Assim, numa avaliação geral, eu diria que a gente está bem. Nós temos feito nossa lição de casa, né, em relação ao acordo de facilitação comercial. Tanto é que nós reduzimos agora, em 2019, o tempo de despacho de exportação de 13, que era o tempo medido em 2014, para 6 dias. Nós praticamente dobramos a capacidade logística em relação à exportação. E em relação à importação, o tempo também em 2014 era 17 dias. E no nosso último estudo, né, Time Release Study que nós fizemos, nós constatamos que o tempo para o modal marítimo é 9,7 dias. Ou seja, com as evoluções desde 2014 até agora, nós baixamos de 17 para 9,7 dias no modal marítimo. Se a gente for pensar em geral, nós baixamos de 17 para 7,4 dias. Então, em relação à diminuição da burocracia, o que vem sendo feito em relação ao portal, nós estamos apresentando resultados, e são resultados bons, né? Não dá para se falar que é um tempo assim, fora do normal. O tempo entre a atracação do navio e a liberação da carga, você levar 9,7 dias no modal marítimo. Porque tem diversos atores nesse contexto que agem. Existe a Receita, os órgãos anuentes, os próprios importadores e os depositários. Alguns aspectos vão sendo trabalhados agora, até pela mudança que o portal vai trazer em relação à declaração nova de importação, que ela será uma declaração toda antecipada. O próprio TRS ele demonstra, né, que 6% do tempo é devido aos órgãos anuentes, 9% à Receita, 38% é tempo de importadores ou despachantes e 47% é tempo dos depositários. E isso influenciado basicamente por depositários zona primária, que são onde tem a maioria das cargas, diria que 90% das cargas passam por zona primária. Ou são desembaraçadas lá. Então, essa realidade que tem que mudar. E essa é uma realidade que o sistema vai acabar mudando. Nós temos já conversado com a ANAC, a ANTAC e a NTT, que a maneira hoje que se remuneram esses terminais, ela tem que mudar. Nós não podemos mais nos basear no modelo de armazenagem. Nós temos que nos basear no modelo de fluxo. Para mim, dentro do que vem se fazendo, essa é a grande mudança que tem que acontecer nos próximos anos. E é uma mudança que o setor privado vai ter que promover para o Brasil ser competitivo internacionalmente. Isso é interessante, porque esse tempo, eu vi também, eu participei de uma conferência outro dia sobre essa questão do tempo da Receita Federal, e eu vi que a Receita Federal hoje é talvez o menor tempo que tem, o menor percentual nesse contexto, de forma geral, é da Receita Federal. A Receita Federal está sendo cada vez mais do físico, indo mais para o inteligente, indo mais para o gerenciamento de risco,
algo dessa forma. Agora, quando se fala em tempo de desembaraço, tem que se considerar zona primária e zona secundária. Quando está na zona primária, ela tem algumas características de desembaraço que deveriam ser, entre aspas, muito rápido. E na zona secundária, ele vai da conveniência do próprio importador, porque ele tem uma condição de regime aduaneiro diferenciado, e ele pode deixar sua carga lá entrepostada, ou por uma outra questão de recursos disponíveis naquele momento para fazer o desembaraço, enfim. Então, essas duas vertentes eu penso que devam ser separadas. Mas hoje tem se observado que a Receita Federal está saindo cada vez mais do físico, indo para a inteligência, gerenciamento de risco, e esse tempo de desembaraço, que lá no passado se podia até, de uma certa forma, apontar para a Receita, hoje já não se faz mais isso, e nem se deve, porque não é de fato. A gente tem visto isso no dia a dia. Hoje a Anvisa e a própria Ministério da Agricultura têm intervido nesse processo muito mais demorado, que tem mais exigências a mais, enfim. Então, a Receita Federal está muito hoje, de fato, partindo por uma aceleração desse processo muito grande. Isso faz parte desse contexto todo de modernidade, enfim, sem todavia perder a segurança aduaneira. O Portal Único de Comércio Exterior ele é feito dentro do programa Siscomex. Né? O programa Siscomex é um programa antigo que já começou com o Siscomex Importação e Exportação. E o Portal Único de Comércio Exterior, que é a nossa janela única, ela leva a essa aceleração dos tempos e o uso intensivo de gestão de riscos. A Receita já faz isso. Mais de 97% das cargas hoje saem em canal verde. Né? Nós fazemos fiscalização pós-despacho, que é o que se prega. Mas a questão é que nós trazemos no Portal Único os demais 22 órgãos anuentes junto. Então, eles vêm acompanhando o portal e nós trabalhamos com ele para que eles entendam o processo de gestão de riscos e eles apliquem a gestão de riscos. Porque o portal está sendo construído com base em gestão de riscos. Isso para nós é importante porque a influência deles é grande em relação ao licenciamento, em alguns casos na verificação física, principalmente do MAPA e da Anvisa, e nós temos que trabalhar todos em conjunto. Então, o Portal Único leva a que eles também revisem as suas práticas e entendam o conceito e apliquem a gestão de riscos. Nós estamos conseguindo, no Brasil, levar os 22 juntos no Portal Único. Tem países, por exemplo, a Coreia, que tem mais de 50 anuentes e nem a metade está no Portal Único deles. E a gente não. Quando a gente entregar o projeto daqui a 2 anos, que é a nossa expectativa, o projeto vai trazer todo mundo trabalhando em conjunto, com uma visão só de gestão de riscos e com todas as possibilidades de facilitação que possam ser contempladas. Isso é interessante porque hoje você pode ter uma aceleração por parte, por exemplo, de um anuente que é a Receita Federal, que é 100% anuente do processo, mas você tem a Anvisa e tem MAPA, em momentos diferentes de uma mesma carga. Isso tem levado a que se atrase um processo de uma liberação de uma carga. Então, acreditamos que o Portal Único vai chegar num momento desse em que os 3 principais anuentes, Receita, MAPA e Anvisa, estejam juntos numa liberação simultânea, vamos assim dizer, da carga, e isso sim vai ajudar no comércio exterior brasileiro. Isso faz parte do escopo. Perdão. Só para concluir, isso já faz parte do escopo, chama Janela Única de Inspeção. Tá? Então, todos os órgãos vão fazer a inspeção num momento só, e também todos os pagamentos, né, serão centralizados. Os pagamentos que hoje você faz as taxas em separado serão feitos num momento só, e a inspeção num momento só. Isso faz parte do projeto. Muito bem, nós chegamos ao final estamos chegando ao final do nosso programa, conversando com o Dr. Jackson Corbari, que nos deu uma aula aqui sobre a aduana, sobre a Coana, e a Coana que está coordenando tudo isso, e todas essas facilitações do comércio exterior brasileiro passam pela Coana, viu agora dizer do Portal Único, que está sendo desenvolvido de uma maneira mais célere, para que possa, de fato, aqueles que querem trabalhar de forma séria dentro do comércio exterior brasileiro também terão seriamente
por parte das autoridades que intervêm no processo, que anuem no processo, também a facilitação ou a flexibilização para que isso seja de forma acelerada. Então, Jackson, as suas considerações finais, o que você pode acrescentar mais nessa aula que nos deu desta aduana brasileira? Eu só queria deixar algo que eu sempre falo em relação ao futuro. Como setor privado, a busca da conformidade é fatal. Não se vai mais se trabalhar em setor privado sem busca de conformidade. Então, esse é um aspecto que tem que ser observado para o futuro. O comércio exterior, não só no Brasil, mas como no resto do mundo, ele é baseado hoje em busca de conformidade. E para isso que nós damos benefícios, né? Então, quem não buscar isso não vai ter condições de sobreviver no futuro. E também os modelos de negócio, né, como a gente já viu, eles vão ter que mudar. A agregação de valor, ela vai ser o fator fundamental. Hoje, as mercadorias são paradas em função de um sistema que se criou há um tempo atrás, que era o único existente, um sistema basicamente burocrático, mas isso também vai mudar. Então, a busca da conformidade e a agregação de valor no tratamento das mercadorias em comércio exterior é fundamental para o futuro. Essa é uma visão que tem que se ter nos próximos 5, 10 anos para sobreviver no mercado. E é isso. Obrigado. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez. E no nosso programa aqui também, estamos à distância, você no Brasil, nós aqui na região de Itajaí, mas sempre que tiver alguma novidade que possa transmitir para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que tenha uma ajude no comércio exterior brasileiro, nós estamos à disposição aqui a qualquer momento. Muito obrigado, uma boa semana para o senhor. Obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigado. Abraço. Obrigado pela oportunidade.